Então, falar um pouco mais agora, pessoal, das soluções lidadas para ondas viajantes, o famoso TW, né? Então, o que vem a ser essa nova tecnologia de Travel Waves e o que ela traz de benefício aí para a sociedade? Ela trabalha com localizações de faltas mais precisas, na ordem de metros. Ela possui, quando aplicada a proteção, um trip rápido, mais rápido do que a condição tradicional, né? A condição tradicional trabalha com um ciclo, ou uma condição até subcíclica, menor que um ciclo, mas a gente trabalha na condição de um trip rápido, a gente está falando aí na ordem de 1 milissegundo, então um trip muito rápido mesmo. E proteções de linhas híbridas e compensadas vão trabalhar melhores, por exemplo, com a tecnologia ETW do que a impedância tradicional. Então, um pouquinho aí para vocês sobre o que é a onda viajante, né? Então, a gente tem numa linha de transmissão onde a gente tem um distúrbio, por exemplo. Esse distúrbio vai gerar ondas viajantes, tanto de corrente quanto de tensão, que vão trafegar para os dois lados, tanto para o terminal local quanto para o remoto. Essa forma de onda vai depender da condição, da diferença de tensão que existe, ou seja, a gente sabe que, por exemplo, numa passagem por 0 ou 180, não há essa diferença de tensão, por isso não há criação de formas de onda de TW. E a nossa corrente vai ser proporcional a essa diferença de tensão dividido pela impedância característica da nossa linha. Isso se a gente enxergar, por exemplo, no nosso gráfico de biorelax, a gente tem, por exemplo, no eixo aqui vertical, o tempo, e no eixo horizontal, o local da falta. Então, a gente tem L local, o R remoto, o M vai ser a distância da falta até o local, e a diferença, o L menos o M, em relação à diferença aqui, aonde a falta está localizada no remoto. Então, no tempo de falta zero, essa forma de onda viajante, ela vai sair do local da falta e vai levar, por exemplo, TL1, que é o tempo de viagem dela, até ela chegar ao terminal local. E o TR1, o tempo necessário para ela chegar no terminal remoto. E a gente calcula o local da falta sendo o comprimento da linha mais a diferença que existe entre o tempo dela interceptar o local menos o tempo dessa forma de onda interceptar o remoto. Tudo isso vezes a velocidade de propagação dividido por 2. Ou seja, se a gente tem uma falta localizada exatamente a 50%, esse tempo de viagem é exatamente o mesmo para o local, para o remoto. Se o tempo de viagem é exatamente igual, esse termo se anula, porque é um menos o mesmo valor do outro, isso zera, vezes a velocidade vai zerar, ou seja, o local da falta vai ser o comprimento da linha dividido apenas por 2. Caso esse tempo aqui, o L1, for maior, então a gente tem esse parâmetro maior, menos esse que vai ser menor, a distância vai ser positiva, L mais alguma coisa. Caso o tempo R1 seja maior do que o tempo L2, ou seja, a falta está para lá de 50%, então a gente vai ter uma condição mais negativa aqui, e isso vai ser ao contrário. Então, como é que os IADs de proteção vão trabalhar para identificar essas ondas viajantes? Então, a gente tem aí, por exemplo, as condições dos travel waves na forma de onda. Essas formas de onda vão estar o quê? Sendo aquisitada numa alta velocidade, então a gente tem que trabalhar com conversores, por exemplo, analógico digital aí acima ou igual a 1 MHz, para que a gente possa capturar esses picos. Isso deve ser filtrado e muitas vezes, dependendo do fabricante, até criado uma derivada. E esse resultado, depois de filtrado e derivado, a gente vai trabalhar o quê? Com o local e o momento exato do pulso. Com esse momento exato que acontece, é calculado ali aonde que aconteceu a falta.